Capítulo 18. Cass. Apenas 2 dias depois de Inés ter emergido da cabine onde se recuperava é que Cass se forçou a abordá-la. Ela estava sentada sozinha, pernas cruzadas, costas apoiadas no casco do navio, bebericando uma xícara de chá. Cass mancou até ela. Quero te mostrar algo. Estou bem, obrigada por perguntar, disse olhando para ele. Como você está? Ele sentiu os lábios se contorcerem. Esplêndido. De um jeito atrapalhado, ele se abaixou ao lado dela e deixou sua bengala de lado. Sua perna está ruim? Está ótima. Aqui. Ele espalhou os desenhos de Wylan do setor da prisão entre eles. A maioria dos esboços de Wylan mostrava a corte do gelo de cima, mas a elevação da prisão era uma visão lateral, uma seção cruzada mostrando os pisos da construção empilhados uns sobre os outros. Eu já vi, disse a Inês. Ela percorreu com os dedos o caminho do porão ao telhado em uma linha reta. 6 andares por uma chaminé. Consegue fazer isso? Ela ergueu as sobrancelhas escuras. Existe outra opção? Não. Então, se eu falar que não consigo escalar, você dirá a Speck para dar meia volta com o barco e nos levar para Ketterdam? Encontrarei outra opção, disse Cass. Não sei qual, mas eu não vou desistir daquela bolada. Você sabe que eu consigo, Cass, e sabe que não vou me recusar a fazer o serviço. Então por que pergunta? Porque estou procurando há 2 dias uma desculpa para falar com você. Quero garantir que saiba onde estará se metendo e que está estudando os esboços. Vai cair na prova? Sim, disse Cass. E se você for reprovada, terminaremos todos enfiados em uma prisão fisierdana. Disse ela e tomou outro gole de seu chá. E eu terminarei morta. Ela fechou os olhos e voltou a apoiar a cabeça no casco. Estou preocupada com a rota de fuga para o porto. Não gosto da ideia de só ter uma saída. Cass também se apoiou no casco. Nem eu, ele admitiu, esticando sua perna ruim. Mas foi por isso que os figerdanos a construíram desse jeito. Você confia no Speck? Cass a olhou de soslaio. Tem algum motivo para não confiar? Não que eu saiba, mas se o Ferolind não estiver nos esperando no porto, confio nele bastante. Ele está em dívida com você? Cass assentiu. Ele olhou em volta e disse: A marinha o dispensou por insubordinação e se negou a dar-lhe a pensão. Ele tem uma irmã para ajudar perto de Belend. Eu consegui o dinheiro que ele queria. Bondade sua? Cass estreitou os olhos. Não sou um personagem saído de uma história infantil que faz brincadeiras inofensivas e rouba do rico para dar aos pobres. Havia dinheiro a ser pego e informação a ser conseguida. Speck conhece as rotas da marinha com a palma de sua mão. Você nunca faz nada de graça, Cass, disse ela, seu olhar fixo. Eu sei. Ainda assim, se o Ferolind for interceptado, não teremos como escapar de Digeron. Darei um jeito de nos tirar de lá. Você sabe disso. Diga-me que sabe disso. Ele precisava que ela dissesse isso. Esse trabalho era diferente de qualquer outro que ele havia tentado antes. Cada dúvida que ela levantava era uma dúvida legítima e apenas ecoava os medos em sua própria cabeça. Ele havia sido ríspido com ela antes de partirem de Ketterdam. Tinha dito que conseguiria uma nova aranha para o trabalho se ela achasse que ele não teria sucesso. Cass precisava saber que a Ned acreditava em sua capacidade de fazer isso, que ele poderia colocá-los dentro da Corte do Gelo e tirá-los de lá são e salvos do mesmo modo que havia feito com outras equipes em outras missões. Ele precisava saber que ela acreditava nele. Mas tudo o que ela disse foi: ouvi dizer que Pekka Rollins foi o responsável pela emboscada no porto. Cass sentiu uma onda de decepção. E daí? Não pense que eu não notei o modo como persegue Cass. Ele é só outro chefe, mais um bandido do Beryl. Não, ele não é. Quando vai atrás das outras gangues, está tratando de negócios, mas com Pekka Rollins é pessoal. Mais tarde, ele não soube exatamente o que o levou a fazer aquela revelação. Nunca havia contado aquilo a ninguém. Nunca havia pronunciado aquelas palavras em voz alta. Mas naquele momento, Cass olhou fixamente para as velas acima deles e disse: Pekka Rollins matou meu irmão. Ele não precisou ver o rosto de Inês para perceber seu choque. Você tinha um irmão? Eu tinha muitas coisas, ele murmurou. Sinto muito.
Ele queria a simpatia dela? Foi por isso que contou? Cass, ela hesitou. O que faria agora? Tentaria pousar uma mão consoladora em seu braço? Dizer a ele que entendia? Rezarei por ele, disse a Ned, para que encontre no próximo mundo a paz que não encontrou neste. Ele virou a cabeça. Eles estavam sentados próximos um do outro, seus ombros praticamente se tocando. Os olhos dela eram de um castanho escuro, quase pretos, e seus cabelos estavam soltos pela primeira vez. Ela sempre os usava presos em um coque impiedosamente apertado. Só a ideia de estar tão perto assim de alguém deveria deixar a sua pele formigando. Em vez disso, ele pensou: e se eu me aproximar mais um pouco? Não quero suas preces, disse ele. E o que você quer, então? As velhas respostas vieram fáceis à sua mente. Dinheiro, vingança, silenciar para sempre a voz de Georgie na minha cabeça. Mas uma resposta diferente ganhou vida dentro dele, alta, insistente e importuna. Você, Arned. Eu quero você. Ele deu de ombros e virou para o outro lado. Morrer enterrado sob o peso do meu próprio ouro. Arned suspirou. Então rezarei para que consiga tudo o que está pedindo. Mais preces? Ele perguntou. E o que você quer, espectro? Abandonar Ketterdam e nunca mais ouvir aquele nome de novo. Ótimo. Ele precisaria encontrar uma nova aranha, mas se livraria dessa distração. Sua parte dos 30 milhões de Krugs pode realizar esse desejo. Ele ficou de pé. Então guarde suas preces para pedir um bom clima e guardar estúpidos. E guardas estúpidos. Deixe-me fora disso. Cass mancou até a proa, irritado consigo mesmo e com raiva de Ained. Por que ele a procurou? Por que contou-lhe sobre Georgie? Ele esteve irritadiço e desconcentrado por dias. Estava acostumado a ter seu espectro por perto, alimentando os corvos fora da sua janela, afiando suas facas enquanto ele trabalhava em sua mesa, castigando-o com seus provérbios sulis. Ele não queria Ained. Ele só queria sua rotina de volta. Cass se inclinou contra a balaustrada, desejou que não tivesse dito nada sobre seu irmão. Mesmo aquelas poucas palavras revivaram memórias, clamando por atenção. O que ele tinha dito a Giles no mercado? Sou o tipo de bastardo que só é produzido no Barrel? Mais uma mentira, mais uma peça do mito que havia construído para si mesmo. Depois que seu pai morreu, esmagado embaixo de um arado, com suas entranhas espalhadas pelo campo como uma trilha de flores vermelhas úmidas, George tinha vendido a fazenda, não por muito dinheiro. As dívidas e o ônus não permitiram. Mas foi o suficiente para levá-los em segurança a Ketterdam e mantê-los de modo modestamente confortável, por um bom tempo. Cass tinha 9 anos, ainda sentindo falta do pai e assustada por deixar para trás a única casa que conhecia. Ele segurou firme na mão do irmão mais velho enquanto viajavam por quilômetros de campo doce e ondulado, até alcançarem uma das maiores hidrovias e pularem num barco de pântano que levava produtos para Ketterdam. O que vai acontecer quando chegarmos lá? Ele perguntou a Georgie. Eu conseguirei um emprego como mensageiro no mercado depois de escrivão. Me tornarei um acionista e, mais tarde, um legítimo mercante, e aí farei minha fortuna. E quanto a mim? Você vai para a escola. Por que você não vai para a escola? George escarneceu. Tô velho demais para a escola, esperto demais também. Os primeiros dias na cidade foram tudo o que George havia prometido. Eles caminharam ao longo da grande curva dos portos conhecidos como Tampa, desceram a Duela Leste para ver todos os palácios de jogos, não se aventuraram muito ao sul, onde, tinham sido avisados, as ruas ficavam cada vez mais perigosas. Alugaram quartos em uma pensãozinha aciada não muito longe do mercado e experimentaram cada nova comida que viram, entupindo-se de doce de marmelo até passarem mal. Cass gostava das pequenas barracas de omeletes nas quais se podia escolher os ingredientes. A cada manhã, George ia ao mercado para procurar emprego e dizia a Cass para ficar no seu quarto. Ketterdam não era segura para crianças desacompanhadas. Havia ladrões, gatunos e até homens que poderiam agarrar meninos e vendê-los pela oferta mais alta. Então, Cass permanecia lá dentro. Ele empurrava uma cadeira até a pia e subia nela para poder se ver no espelho enquanto tentava fazer moedas desaparecerem, exatamente como tinha visto um mágico fazer.
apresentando-se em frente a um dos salões de jogos. Cass poderia ter-lhe assistido por horas, mas George acabou arrastando-o de volta. Os truques de cartas tinham sido bons, mas o desaparecimento da moeda tirava o seu sono. Como o mágico tinha feito aquilo? Ela estava lá no momento e no outro já não estava mais. A desgraça toda começou com um cachorro de brinquedo. George tinha chegado em casa faminto e irritado, frustrado por outro dia desperdiçado. Eles dizem que não há vagas de trabalho, mas querem dizer que não há vagas para um garoto como eu. Todo mundo lá é primo, irmão ou filho do melhor amigo de alguém. Cass não estava no clima de tentar animá-lo. Estava aborrecido depois de tantas horas dentro do quarto sem nada além de moedas e cartas como companhia. Ele queria descer à Duela Leste para encontrar o mágico. Nos anos seguintes, Cass sempre se perguntaria o que teria acontecido se George não tivesse cedido ao seu pedido. Se, pelo contrário, tivessem ido ao porto para observar barcos, ou se simplesmente tivessem caminhado pelo outro lado do canal. Ele queria acreditar que isso teria feito diferença. Mas quanto mais velho ficava, mais duvidava de que isso teria mudado alguma coisa. Eles passaram pela devassidão verde do Palácio Esmeralda, e logo adiante, em frente ao triciclo dourado, havia um garoto vendendo pequenos cachorros mecânicos. Os brinquedos tinham uma chave de bronze para dar corda e davam passos desajeitados em pernas duras, orelhas de lata sacudindo. Cass se agachou, virando todas as chaves, tentando fazer com que todos os cães andassem ao mesmo tempo, e o garoto vendedor começou a conversar com George. Descobriram que ele era de Liege, a duas cidades de distância de onde Cass e George haviam crescido, e ele conhecia um homem com vagas abertas para mensageiros, não no mercado, mas em um escritório, logo ali no fim da rua. George deveria voltar na manhã seguinte, disse o menino, e eles poderiam ir juntos para conversar com o homem. Ele também tinha esperança de conseguir um trabalho como mensageiro. No caminho para casa, George comprou um chocolate quente para cada um, e não apenas um para dividirem. Nossa sorte está mudando, ele disse, enquanto envolviam as xícaras fumegantes com as duas mãos, pés brincando sobre uma pequena ponte, as luzes da duela reluzindo nas águas. Cass olhou para os seus reflexos na superfície brilhante do canal e pensou: eu me sinto sortudo agora. O garoto que vendia os cães de brinquedo se chamava Philip, e o homem que ele conhecia era Jacob Herzog, um mercador de baixo escalão, dono de uma pequena cafeteria perto do mercado, onde pequenos investidores dividiam participações em viagens comerciais passando por Kersh. Você tinha que ver esse lugar, George disse a Cass após chegar tarde em casa aquela noite. Tem gente lá o dia todo, conversando e comerciando informações, comprando e vendendo ações e futuros, pessoas comuns, açougueiros, padeiros, estivadores. O Sr. Herzog diz que qualquer homem pode enriquecer. Tudo que ele precisa é de sorte e dos amigos certos. A semana seguinte foi como um sonho feliz. George e Philip trabalharam para o Sr. Herzog como mensageiros, carregando mensagens da doca e para a doca, e de vez em quando fazendo pedidos para ele no mercado ou em outros escritórios comerciais. Enquanto trabalhavam, Cass recebeu permissão para ficar na cafeteria. O homem que atendia aos pedidos de bebidas atrás do bar o deixou se sentar no balcão e praticar seus truques de mágica, e dava a Cass todo o chocolate quente que ele conseguisse beber. Eles foram convidados a jantar na casa de Herzog, uma casa grande na Zelver Street, com uma porta frontal azul e cortinas de renda brancas na janela. O Sr. Herzog era um homem grande, com um rosto amigável e corado, e espessas costeletas grisalhas. Sua esposa, Margit, apertou as bochechas de Cass e serviu-lhe hotspot, feito com linguiça defumada, e ele brincou na cozinha com a filha deles, Saskia. Ela tinha 10 anos, e Cass pensou que ela era a garota mais bonita que já havia conhecido. Ele e George ficaram até tarde cantando canções enquanto Margit tocava piano, seu grande cachorro cinza balançando a cauda em um ritmo desencontrado. Desde a morte de seu pai, era a primeira vez que Cass se sentia tão bem. O Sr. Herzog até deixou George investir pequenas somas em ações de empresas. George queria investir mais, mas o Sr. Herzog sempre aconselhava cautela. Um passo de cada vez, rapaz.
um passo de cada vez. As coisas ficaram ainda melhores quando um amigo do Sr. Hudson voltou de Novo Zen. Ele era o capitão de um navio mercante Kirk e aparentemente tinha cruzado o caminho de um fazendeiro de açúcar no porto de Inzimene. O fazendeiro estava bebendo, reclamando de como seu campo de cana e o de seus vizinhos tinha sido inundado. Justo agora que os preços do açúcar estavam baixos, mas quando as pessoas descobrissem como seria difícil conseguir açúcar nos meses vindouros, os preços saltariam. O amigo do Sr. Hudson pretendia comprar todo o açúcar que pudesse antes da notícia chegar a Ketterdam. Isso parece trapaça para mim, Cass sussurrou para George. Não é trapacear, George rebateu. É só fazer um bom negócio. É como você espera que as pessoas comuns subam na vida? E como você espera que as pessoas comuns subam na vida sem um pouco de ajuda extra? O Sr. Hudson mandou que George e Philip fizessem os pedidos em 3 escritórios diferentes para garantir que uma compra daquele tamanho não atraísse atenção indesejada. Notícias da safra perdida chegaram e, sentados na cafeteria, os garotos viram os preços do quadro negro subirem, tentando conter sua alegria. Quando o Sr. Hudson pensou que as ações tinham chegado ao seu máximo, ele enviou George e Philip para venderem as ações e coletarem o dinheiro. Eles voltaram para a cafeteria e o Sr. Hudson deu aos dois os seus lucros direto do cofre. O que eu disse? George perguntou a Cass enquanto saíam pela noite em Ketterdam. Sorte e bons amigos. Alguns dias depois, o Sr. Hudson contou-lhes sobre outra dica que havia recebido de seu amigo capitão, que havia escutado algo parecido sobre a próxima safra de Jurda. As chuvas estão prejudicando todo mundo este ano, disse o Sr. Hudson. Mas dessa vez, não só os campos foram destruídos, os armazéns nas docas em Elms também. Isso vai dar um dinheirão e pretendo investir pesado. Então, deveríamos fazer o mesmo, disse Philip. O Sr. Hudson franziu a testa. Temo que não seja um investimento para vocês, rapazes. Investimento mínimo é alto demais para vocês dois. Não haverá mais transações no futuro. Mas haverá mais transações no futuro. Philip ficou furioso. Ele gritou com o Sr. Hudson, disse que não era justo. Disse que o Sr. Hudson era como os outros comerciantes do mercado, acumulando todas as riquezas para si, e o chamou de nomes que teriam feito Cass corar. Quando o descontrole passou, todo mundo na cafeteria olhava para o rosto vermelho e envergonhado de Hudson. Ele voltou para seu escritório e desabou na cadeira. Eu não posso mudar o modo como os negócios são conduzidos. Os homens comandando a negociação querem somente grandes investidores, pessoas que podem arcar com o risco. George e Cass permaneceram lá de pé, sem saberem ao certo o que fazer. Eles estão bravos comigo também? Perguntou o Sr. Hudson. Estão bravos comigo também? Perguntou o Sr. Hudson. É claro que não, eles lhe garantiram. Era Philip que estava sendo injusto. Entendo porque ele está com raiva, disse o Sr. Hudson. Oportunidades como essa não aparecem com frequência, mas não há nada que possa ser feito. Eu tenho dinheiro, disse George. O Sr. Hudson sorriu de modo indulgente. George, você é um bom rapaz e um dia, sem dúvida, será um rei do mercado. Mas você não tem os fundos que esses investidores precisam. George ergueu o queixo. Tenho sim, da venda da fazenda do meu pai. E imagino que seja tudo que você e Cass têm para viver. Isso não é algo que se arrisque em uma transação, não importa o quão certo seja o lucro. Uma criança da sua idade não tem que se meter em negócios. Não sou uma criança. Se é uma boa oportunidade, quero aproveitá-la. Cass sempre se lembraria daquele momento, quando viu a cobiça tomando conta de seu irmão, uma mão invisível guiando-o adiante, a alavanca em funcionamento. O Sr. Hudson demorou um bocado para ser convencido. Todos eles haviam voltado para casa na Zelv Street e discutido o assunto noite adentro. Cass tinha caído no sono com a cabeça apoiada na barriga do cachorro cinzento e a fita vermelha de Saskia presa à sua mão. Quando George finalmente o levantou, as velas tinham se consumido e já era de manhã. O Sr. Hudson tinha pedido a seu parceiro comercial para vir e preparar um contrato para um empréstimo de George. Devido à sua idade, George teria de emprestar o dinheiro ao Sr. Hudson, que por sua vez faria a negociação. Margit deu a eles chá com leite e panquecas quentes com geleia e creme de leite.
Então eles foram ao banco que guardava os fundos da venda da fazenda e George assinou o saque. O Sr. Hertzog insistiu em conduzi-los de volta para a pensão e os abraçou na porta. Ele deu o contrato de empréstimo a George e o avisou para que o mantivesse em segurança. Agora, George, disse ele, existe apenas uma pequena chance de que essa negociação vá mal, mas sempre existe uma chance. Se isso acontecer, estou confiando em você para não usar esse documento e exigir o pagamento do empréstimo. Temos que assumir o risco juntos. Estou confiando em você. George irradiava alegria. Negócio fechado, disse ele. Negócio fechado, disse o Sr. Hertzog com orgulho, e eles apertaram as mãos como legítimos mercantes. O Sr. Hertzog deu a George um grosso maço de crudes. Para um bom jantar para celebrar. Volte à cafeteria daqui a uma semana e veremos os preços subirem juntos. Naquela semana, eles jogaram Hidespel e Speaker nas casas de jogos na Tampa. Compraram um novo casaco elegante para George e um novo par de botas de couro macio para Cass. Comeram waffles e batatas fritas, e George comprou todos os livros que queria em uma livraria em Whitchurch Street. Passada uma semana, foram de mãos dadas à cafeteria. Estava vazia. A porta da frente estava fechada e aferrolhada. Quando pressionaram os rostos nas janelas escuras, viram que tudo tinha sumido. As mesas e as cadeiras, as grandes urnas de cobre, o quadro negro onde os números das negociações diárias eram anotados. Nós estamos na esquina errada? Perguntou Cass. Mas eles não estavam. Em um silêncio nervoso, caminharam até a casa da Silver Street. Ninguém respondeu às suas batidas na porta azul brilhante. Eles só saíram por um tempo, disse George. Eles esperaram nos degraus por horas, até o sol começar a se pôr. Ninguém entrou ou saiu. Nenhuma vela foi acesa nas janelas. Finalmente, George reuniu coragem de bater à porta de um vizinho. Sim, disse a criada que respondeu com sua pequena touca branca. Sabe para onde a família da porta ao lado foi? Os Hertzogs? A criada franziu a testa. Acho que eles eram de Zierfurt e estavam só de visita por um tempo. Não, disse George. Eles viviam aqui há anos, eles... A criada balançou a cabeça. Aquela casa ficou vazia por quase um ano após a última família se mudar. Ela só foi alugada algumas semanas atrás. Mas... Ela fechou a porta na cara dele. Cass e George não disseram nada um ao outro, nem na caminhada para casa, nem enquanto subiam a escada para seu pequeno quarto na pensão. Sentaram-se na escuridão opressiva por um longo tempo. Vozes ecoavam até eles no canal lá embaixo, enquanto as pessoas iam e vinham. Algo aconteceu com eles, George disse enfim. Houve um acidente ou uma emergência. Ele escreverá em breve. Ele mandará alguém para falar conosco. Aquela noite, Cass pegou a fita vermelha de Saskia que havia colocado embaixo de seu travesseiro. Ele enrolou em uma espiral e a fechou na palma da mão. Deitou na cama e tentou rezar, mas só conseguia pensar na moeda do mágico. Estava lá e depois não estava mais.